Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Queridos ouvintes, queremos deixar aqui no início para vocês o site da Rádio Boa Nova e nossa intenção é que vocês, conhecendo o site da Boa Nova, conheçam a programação da rádio. Vocês vão encontrar programas maravilhosos, como disse para nós a Bárbara, né, Jara? É Bárbara, Isso, né? Bárbara, é. A Bárbara que estava de repouso por causa da gravidez, e ela conheceu várias programações da Rádio Boa Nova e ela falou que fez a diferença. Então, meus amigos, se a gente aqui repete o site é porque vale a pena. É www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. E os amigos que quiserem ligar lá na Rádio Boa Nova é através do telefone 0800 97 95011. 0800 97 95011. E vamos lembrá-los também do Clube Amigos da Boa Nova. Não deixem de participar, de contribuir com o Clube Amigos da Boa Nova. O telefone é 0800 12 18 38. Veja que o telefone do Clube Amigos da Boa Nova é diferente da Rádio Boa Nova. O da Rádio Boa Nova é o 0800 97 95011. E o do Clube Amigos da Boa Nova é o 0800 12 18 38. Queridos ouvintes, estamos terminando o capítulo 13 do livro A Faxina. E queremos aqui também deixar um grande abraço para dois amigos. É o senhor Xisto Guerra, lá de Conceição do Mato Dentro, e o senhor Antônio Carlos, lá de Belenzinho, São Paulo. Esses nossos ouvintes e amigos, um grande abraço e que Jesus abençoe a todos vocês, aos ouvintes queridos da Rádio Boa Nova, e que façamos um programa digno e que vocês possam usufruir, tanto quanto nós, do que o Marcelo Rios vem trazendo para a gente através do livro A Faxina. Jairo, boa tarde, tudo bem com você, Jairo? Boa tarde, Sônia, boa tarde aos nossos ouvintes, né? Um abraço a todos esses nossos companheiros que você declinou aí O seu Xisto e o os senhor nomes, Antônio. né? O seu Xisto, né? Senhor Antônio. O senhor Antônio. E eu estou lembrando aqui agora de uma pessoa que eu estive com ele na semana passada, chama Adélio, Sônia. Sim. E o Adélio, ele é deficiente visual, sabe? Sim. Inclusive, eles participam de uma reunião, que essa reunião é comandada pelo amigo Vantuir, né? Uhum. E os participantes são deficientes visuais, sabe? Sim. E o Adélio, inclusive, ele faz algumas palestras bonitas, né? Ele faz os estudos em braille e coloca assim, pendurado no peito, e ele vai ali com o nome, né? Uhum. Ele vai ali lendo o material e faz assim muito boas palestras, né? E é um amigo que a gente tem muito carinho. E ele, nós nos encontrando, ele falou, olha, dá um abraço lá à Sônia Cota. Eu falei, vou dar um abraço para ela e tudo. Aí ele falou do nosso programa, da programação, da Rádio Boa Nova, que ele descobriu e está gostando demais, e tá ouvindo também, né, outros programas, né, outras atividades dentro da Boa Nova, e nós agradecemos muito ao Adélio, né, pela audiência, pelo carinho, né, e que ele continue essa pessoa assim tão bacana e um exemplo para nós, sabe, Sônia? É isso aí. Um exemplo mesmo, porque você viver, né, sem poder enxergar não é uma coisa fácil, né? É verdade. E o Adélio, todas as vezes que a gente encontra com ele, que conversa, ele está sempre para cima. Que bom. Não é? Adélio, um grande abraço para você, meu amigo. Jairo, nós terminamos o programa semana passada falando sobre o que Palminha... o Marcelo perguntou quais os requisitos para os irmãos encarnados que, através do sono, participar de cursos, essas coisas, né? Aí, vamos só recapitular aqui. O Palminha falou que o primeiro é a responsabilidade. O primeiro é a responsabilidade, o segundo é o trabalho fraterno,
E o terceiro é a amizade. O quarto, nós paramos nesse terceiro para o quarto. O quarto é o esclarecimento diário. Então, um dos quesitos para participar dos cursos no plano espiritual, entre eles está o esclarecimento diário. Jário, o que você entende por esclarecimento diário? Uai, eu acho que é essa busca diária de novos conhecimentos, né? São as boas leituras, as boas reflexões, as boas conversas, né? Eu acho que tudo isso faz parte do nosso esclarecimento diário. Da mesma forma, né, que tem aquilo que faz parte do nosso entorpecimento diário, não tem? Tem. Tem o esclarecimento diário e tem o entorpecimento Entorpecimento diário. diário, Ô, né? Jário, e esse entorpecimento diário? Esse é sério? Esse é Ué, sério, é verdade. Jairo? O entorpecimento diário, ele está muito ligado, né, vamos dizer assim, aos jornais que nós lemos, né? Muitas vezes sem qualidade nenhuma, muitas vezes falando só de coisas ruins, só de pessimismo, né? Fazendo apologias ao crime, né? Outra coisa são as reportagens que nós lemos, os programas que nós assistimos, né? Então, tudo isso faz parte do nosso entorpecimento diário, inclusive a nossa fala, as nossas conversações, né? As nossas relações interpessoais, né? Tudo isso pode fazer também parte do nosso entorpecimento diário. Sim. Ora, à medida em que o entorpecimento diário ele vai se tornando muito alto, isso praticamente inviabiliza o nosso trânsito no mundo espiritual superior, não Isso, é? é. Porque o Palminha fala que esse esclarecimento traz ao trabalhador mais produção. Justamente. Veja bem, Jário, porque se você está diariamente consumindo um produto, vamos dizer assim, que pode ser levado para um curso, Justo. vai ser motivo ali de discussão, de esclarecimentos, Uhum. de mostrar o que aprendeu, o que não aprendeu, o que Isso, pode ser colocado em prática, o que isso. não está de acordo, né? Uhum. Esse esclarecimento diário é de uma importância fundamental para quem se coloca na condição de estar fazendo esses cursos, né? Porque é aí também que eu acredito que os organizadores vão tirar material para estudar também a posição do médium no seu cotidiano. É verdade. Eu acho que, de qualquer forma, essa nossa postura diária, ela é decisiva para a nossa vivência, né? Essa nossa postura. Eu acho, inclusive, uma das coisas que eu sempre tenho comigo, aonde eu vou, na minha casa, aonde eu vou, tem sempre livro, sabe Sim, assim? Tem um livro na cama, um livro no banheiro, tem um livro aqui, um livro acolá, né? E nas horas que a gente não tem assim uma atribuição direta, eu acho que uma boa leitura é uma coisa sempre maravilhosa, é isso sabe? mesmo. Uma boa leitura é uma coisa maravilhosa. Na minha cama, eu tenho sempre lá, jogado lá no meio da cama, lá, colocado lá, aquele livro Vida e Sexo, Sim, né? Eu acho que é um livro espetacular, né? Assim, e você abre, dá uma lida ali, aquilo posiciona na sua mente, né? E vai te ajudando. Isso é o que hoje nós chamamos de linguagem neurológica, né? Isso é o que hoje nós chamamos de linguagem neurológica. Ou seja, nós temos que nos preocupar muito em mudar essa linguagem interior, né? Isso é uma das grandes propostas da neurolinguística e isso é, sem dúvida alguma, um dos grandes tratamentos que nós temos conhecimento nos dias de hoje. Por quê? Porque a nossa mente,
ela tem uma linguagem. Linguagem essa que nos acompanha muitas vezes há séculos, séculos e muitas vezes milênios, não é? É a linguagem da raiva, do ódio, a linguagem da prepotência, a linguagem da vaidade, a linguagem do pessimismo, né? A linguagem da sexualidade desregrada. Então, isso são linguagens que não pertencem às estruturas físicas, mas são linguagens que são vivas no nosso campo psíquico. E essa linguagem, não é? Ela está sempre viva dentro de nós. E, momento a momento, ela vai eclodindo, ela vai se manifestando, e nós vamos mergulhando nela e vamos nos achatando nessa linguagem. Quero chamar a atenção, um pensamento que me passou aqui, que acho importante, não é? Muitas dessas pessoas, nós temos aquelas pessoas que nós chamamos de suicidas contumazes, né? O que são os suicidas contumazes? São pessoas, são individualidades que elas reencarnam e entra vida, sai vida, entra vida, sai vida, elas saem da vida pelo suicídio. São suicidas contumazes. São pessoas que aprenderam a sair pelas portas do fundo. Entendeu, Sônia? Entendo. Né? Então, isso, não é? Muita gente fala assim, é a depressão, isso é a vida, são as dificuldades, são isso, são aquilo, não é? Bom, isso contribui, mas a questão desse suicídio, outros são desonestos contumazes, outros são agressivos contumazes, não é? Isso está na linguagem neurológica. Ou nós mudamos essa linguagem, ou nós vamos continuar tateando, não é? Pelas escarpas do desespero, pelas escarpas das desilusões, ainda por um tempo incontável. Ou nós mudamos, ou vamos permanecer, né, na situação que nos encontramos. Ô, Jário, como que se daria essa reprogramação? Ora, essa reprogramação, não é? Ela é feita de forma lenta e gradativa, né? Lenta e gradativa. Você não reprograma a mente de uma forma assim, no outro dia está reprogramado. Não. Então, vamos dizer que eu me avalio e por exemplo, eu penso assim, nossa, vou trazer uma coisa bem simples, tá? Eu penso assim, nossa, a Sônia é uma chata, Deus me livre da Sônia, isso e aquilo. Mas quem fala isso está com a razão? Mas vamos dizer, né? A Sônia é uma chata, que a Sônia é isso, a Sônia é aquilo. Nós não passamos, às vezes, grande parte do dia, não é? Vamos dizer, reverberando malquerenças na direção, às vezes, de uma pessoa. Sim. Não é? Tem esposas, maridos, que eles passam o dia inteiro reverberando queixas, lamentações, lamúrias, agressões contra os seus parceiros. Não tem assim? Sim. Ô, Jário, inclusive, tem mentes assassinas. Mentes assassinas. A pessoa fica pensando em tirar a vida do outro. Justo. Por banalidades. Justo. Então, o que precisa? Nós precisamos focar a nossa mente num contraponto, né? A todo pensamento que nós achamos prejudicial, nós temos que criar um contraponto. Então, por exemplo, eu estou lá, que a Sônia é uma chata, que a Sônia é isso, que a Sônia é aquilo, porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo, que minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Eu tenho que criar um contraponto. Por quê? Porque esse pensamento, além de ser um pensamento viciado, ele já incrustou na minha mente e virou uma linguagem, muitas vezes, uma linguagem circular, que eu não consigo sair fora dela. Sim. Então, eu tenho que lançar no meu cérebro um contraponto.
Qual o contraponto? Eu sempre penso assim, não, no meio do pensamento eu jogo assim, não, a Sônia também tem seus valores. Sim, Entendeu? sim. E aos poucos eu começo assim, não, a Sônia também tem seus valores, é uma pessoa boa, é uma pessoa lutadora, não é? E aí eu jogo, vamos dizer assim, a pá de cal, né? Eu jogo assim, Ela, problemas ela é e chata, mas é boa. não, eu digo assim, problemas e defeitos Todos têm. todos nós temos, Isso, né? é isso. Você entendeu? Entendo. Eu vou criando um contraponto àquele pensamento que é o pensamento que eu quero lutar contra ele, Uhum. não é? Eu vou criando esse contraponto, não é? É isso. Eu fiz. Você sabe com o que eu fiz isso? Ah, Recentemente, eu fiz isso em relação à política. sim. Sabe? A gente vê assim, todo político é safado, todo político é desonesto, todo político é isso, todo político é aquilo, e se a gente não vigiar, a gente vai mergulhando nisso. Isso. E isso vai gerando um clima psíquico para o nosso Brasil dos piores. Forma uma egrégora Sim, negativa. um negativo. Isso vai imantando a nação, não é? De pessimismo, de desconfiança. Além do mais, essa vibração, ela vai sustentando o mal. É ou não é? Ela vai sustentando o mal. Então, hoje, quando eu penso em política, não é? Eu geralmente jogo um contraponto, não é? Existem muitos companheiros honestos e bem preparados, Isso. não é? E que são dignos de estar onde estão. Que estão ali para servir Para a servir. nação. Né? E eu fui julgando esse contraponto. Hoje, depois de passado um bom tempo, eu já não sou, olha a palavra que eu vou usar, hein? Uhum. Eu já não sou assaltado, Uhum. não é? Por estes pensamentos Sim. contrários, pobres, mesquinhos. Não é? Certo. Ô, Jair, você me fez lembrar de uma orientação do Joseph Kleber para uma pessoa. Que a pessoa falava que tinha pensamentos assim, circulares, né? E que não conseguia sair daquela rotação. Uhum. E que ela já tinha tentado de tudo, fazia prece, não adiantava e tal. Aí eu falei assim, já que não adianta a prece, então canta. Justamente, isso é um contraponto. Uhum. A música é um contraponto, não é? Por isso ela é tão importante. A poesia é um contraponto, né? As leituras formam um contraponto. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa nossa linguagem neurológica. Por quê? Porque é ela que nos adoece constantemente, não é? Ela nos adoece constantemente. Então, quando você abre um livro, né, com Joana de Ângeles, quando você abre um livro com Manuel Filomeno de Miranda, quando você abre um livro com Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos maravilhosos, nós estamos fazendo um contraponto. Nós estamos melhorando a nossa linguagem neurológica. Aliás, vou fazer uma sugestão para os nossos ouvintes, Sônia, e a sugestão para nós mesmos, né? Olha, todo dia, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar um livro desse assim, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, né? Conduta Espírita, né? E outros livros que nós temos na Lavra de Divaldo, de José Raul Teixeira, não é? Outros livros muito bons que nós possuímos aí, não é? Então, vamos pegar um livro desse, por exemplo, vamos pegar o Pão Nosso, e todo dia, pela manhã, na hora do almoço e à noite, nós vamos ler uma lição. Mas a mesma lição durante aquele dia, certo? De manhã, de tarde e à noite. É como se fôssemos tomar um comprimido, né, Sônia? Não, tá mais para homeopatia. Para homeopatia, é verdade, verdade. Eu vou receitar, estou prescrevendo aqui, Sônia. Uma lição, né, 3 vezes ao dia. Mas toma a mesma lição, no outro dia, outra, no outro dia, outra, pode até abrir por acaso, né? Ora, daqui 3 meses, não vou falar 3 meses, não, 2 meses, eu faço questão
que os nossos ouvintes entrem em contato com você, Sônia, né? Entre em contato lá com o nosso blog, né? Isso. Com a nossa página e tudo, e nos fale sobre as mudanças. Isso. Porque é isso, como a gente diz aqui em Minas, sabe, Sônia? É. É feijão sem bicho. Pode comer à vontade, sabe? Ô, Jário, então vamos recapitulando. A terapêutica é pegar um livro. Um livro, né? isso. Esses, O livro que a pessoa mais gostar. O que tiver em casa lá. Isso. Aquele livro que você me deu, do Divaldo, Deus, né? É um livro maravilhoso. Deus contigo. Né? E são vários livros maravilhosos. Temos o Renovando a Atitude o Renovando Atitudes, do Hamed. Isso, não é? isso. Nós temos esse que estamos lançando agora, né, Sônia? Superando Desafios. Não, esse é primordial. Né? Superando Desafios. Pelo Espírito Olha, Sheila, né? Livro não falta, né? Livros não faltam. Né? Então, a receita é essa, você pode passar. Pegar uma leitura, a mesma leitura, Isso. e lermos pelo menos umas 3 a 4 vezes ao dia. Isso, uma drágia, né? De leitura. Uma drágia de leitura. Isso aí. 3 vezes ao dia. Ótimo, 3 ou 4 vezes ao dia. Né? Isso aí. O mesmo tema. Se você abriu lá de manhã, se você abriu lá, sigamos à frente, né? Uma lição, por exemplo. Sigamos. E aí você lê essa leitura assim, todas as vezes do dia. Isso né? E deita refletindo e passa o dia refletindo. Vocês vão entrar em contato conosco e vão nos falar sobre a questão da linguagem neurológica. É isso aí. Quando os espíritos, dentro da doutrina dos espíritos, que eles abriram desde lá de Zilda Gama, né? E outras pessoas, Zilda Gama, Dona Ivone Pereira, não é? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros grandes luminares aí, quando os espíritos concentraram o trabalho, né? Vamos dizer assim, 80% em cima da escrita, né? Sim. É porque eles sabiam o que estavam fazendo. É isso aí. Ô, Jairo, olha só que interessante a colocação do Palminha, aqui na questão ainda do quarto, da quarta sintonia, da quarta... Ai, me deu um branco agora. Quarta? O terceiro, o primeiro... Isso é obsessão, viu, ouvintes? Vamos lá. O quarto quesito, ele fala o seguinte: o trabalhador consciente adquire uma melhor performance para praticar o bom senso, sendo este um bem precioso para que possamos atuar com discernimento em todos os instantes de nossas atividades. Ô, Jairo, vamos comentar sobre isso depois do intervalo? Vamos. Razão, lógica e bom senso. Isso. Daqui a pouco retornamos. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes do nosso endereço eletrônico da Editora Itapuã, que é o www.itapuãeditora.com.br. www.itapuãeditora.com.br. O Itapuã é com A no final. E quem quiser conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. Queridos ouvintes, a Editora Itapuã está lá fazendo o relançamento do livro. Posso continuar daí? Superando Desafios. O livro é pelo Espírito Sheila. A Sheila, ela fala de fatos do cotidiano de uma forma magnífica, com uma lucidez incrível. Vale a pena vocês conhecerem o Superando Desafios. E você também vai poder ver no nosso blog detalhes sobre livros, sobre os nossos livros. Tem também alguma coisa para download, tem artigos maravilhosos. E, como eu disse anteriormente, as visitas ao nosso blog estão bombando. Bombando é ótimo, né, Jorge? Bombando é muito bom. Né? Isso. Vale a pena. Conheçam o nosso blog. Vou repetir para vocês o endereço. É www.itapuãeditora.com.br/blog. E o nosso telefone é o 31-DDD 3357-6550. 31-DDD 3357-6550. Ô, Jairo, aqui nós falávamos que no capítulo 4, né, que é sobre o esclarecimento diário, o Palminha fala que eu acho de uma importância fundamental isso aqui, Jairo. Olha só. O trabalho consciente adquire uma melhor performance para praticar o bom senso,
sendo este um bem precioso para que possamos atuar com discernimento em todos os instantes de nossas atividades. Isso é bom demais, né, O Jairo? bom senso, ele cabe em qualquer lugar, né? Isto. O bom senso é uma coisa maravilhosa na medida em que ele autoriza, né, aquilo que ele se insere, né? Ô, Jairo, uma questão de bom senso que eu acho Hum, é o seguinte: olha só, os livros do André Luiz o autor, o leitor, não, o Aham, leitor tá, tem que ter o bom senso de ler. é Os verdade. livros da série André Luiz, Uhum, eu acho que antes de ler qualquer outro livro, Jairo, aham, tá entendendo? aham, Porque a partir do momento que o leitor lê as obras do André Luiz, ele tem cabedal para discernir as outras obras. claro, claro, Tá me claro, entendendo? claro. Eu acho que é fundamental o conhecimento das obras do André Luiz para adquirir esse bom senso. É, eu tem obras, né, que elas são assim primorosas, né? Sim, As obras de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, são obras indiscutíveis, né? sim, Aliás, eu vejo uma necessidade muito grande do movimento espírita, das casas espíritas, fazerem hoje um retorno a André Luiz, né? principalmente na atualidade, Jário. Justamente. Nós estamos precisando reler as obras do André Luiz. Isso. Acho que as casas espíritas elas deveriam, né, incluir, e aliás fica aqui a minha sugestão, né, quem sou eu para sugerir, mas não é a minha sugestão aí à Federação Espírita Brasileira, né, de desenvolver um trabalho, não é, chamando o movimento espírita, não é, a uma releitura de André Luiz. Quer dizer, quem já leu, há uma releitura. Quem não leu, não é? Quem não leu, comece realmente a ler. E acho que seria muito importante que se as casas espíritas fizessem uma dobradinha com a nossa Federação Espírita Brasileira, não é? Marcando para o ano que vem, por exemplo, 2012, não é? Nas casas espíritas, uma semana André Luiz, ou um mês André Luiz, porque seria uma semana em que seriam trabalhados as obras de André Luiz e os temas de André Luiz, porque a literatura de André Luiz é uma literatura que nós espíritas ainda não despertamos para a sua importância. Sim, Não é? Nós ainda não nos despertamos para a sua importância. Não é? E ela tem que ser vista, tem que ser lida, relida, porque ela é uma fonte inesgotável. Não é? Ela é uma fonte maravilhosa. Da mesma maneira que eu acho que deve ser levado a efeito nas nossas casas espíritas uma releitura de Manuel Filomeno de Miranda. sim. Não é? Isso, poucas pessoas já acordaram para a importância de Manuel Filomeno de Miranda. Não é? Os livros psicografados por ele são livros de uma profundidade assim maravilhosa. Nós temos aquele tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, não é? Que é vamos tocar o programa e Vai lembrando, eu né? vou lembrar o nome desse livro. Ô, Jário, e nas obras de André Luiz e também do Manuel Filomeno de Aham, Miranda, você lembrou assim, aham. muito bem. Tendo conhecimento dessas obras, você tem um senso crítico para outras obras. Isso. Né? Você pode ler o que Justamente. você quiser. São obras de bom senso, Isso. qualitativas, né? Isso vai fazer você formar um senso crítico. Aham. Eu acho que o trabalhador espírita, o frequentador assíduo espírita, Aham. das casas espíritas, que não conhecem as obras de André Luiz, me perdoem, está faltando alguma coisa. Tá. Isso aí é uma coisa, vamos dizer assim, né? Imperdoável, É né? isso mesmo. Imperdoável. O Palminha fala aqui, olha só, Jário, Marcelo, sem o bom senso, a melhor das propostas se ridiculariza, sem atingir os fins a que se propõe, perdendo-se nos cipoais da insensatez.
Verdade. Não é, Jair? É Uhum. isso mesmo. Se você não consegue não ter bom senso, você não consegue avaliar. Né? Para Justamente. você tem que Aham. ter um bom senso para saber avaliar. O quinto ponto, Jair. O quinto ponto para se ter acesso ao curso lá no plano espiritual. O quinto quesito é a docilidade. Jair, olha só, eu jamais ia Uhum. imaginar esse A quesito. A docilidade. docilidade, que legal, hein? Uhum. Então, são coisas assim que precisamos ter para poder Uhum. matricularmos Uhum. nos cursos, né? À medida que vamos nos tornando dóceis nas mãos do sublime condutor de nossas almas, o Mestre Jesus, vamos aprendendo a servir sem exigências e nos tornamos trabalhadores sem a imposição de condições. Aham. Verdade. Já era interessante porque, olha só, a docilidade vai fazer com que nós nos coloquemos nas mãos de Jesus, não é? E Justamente. essa docilidade vai nos impedir de escolher trabalho. Você me Justo. entendeu, Jair? Aham. Essa docilidade vai me colocar na condição de servo, Isso, né? justamente. Interessante esse quesito, docilidade. A docilidade, ela cabe em qualquer lugar, né? É. Eu O, sempre digo que os espíritos gostam de médiums que sejam dóceis, né? uhum. Isso é um requisito muito importante para eles. Mas nós temos que distinguir bem dóceis de subservientes, Não, né? dócil é aquele que está sempre pronto, né? Ah, sim, está sempre... Sempre a postos, né? Isso. Não discute muito, Não, a né? Não questão briga. o dócil é aquele que se coloca na condição de servir, já. Eu acho que esse é o ponto O fundamental. dócil é aquele que está domado. O dócil é aquele que está domado. Eu lembrei aqui, não é, dessa obra magistral, que é Nas Fronteiras da Loucura. Sim. Né? E Nas Fronteiras da Loucura, o prefácio é assinado por Dr. Bezerra de Sim. Menezes. Né? E só o prefácio já é um livro. Uhum. Sabe assim, né? Só o prefácio já é um livro e só o prefácio já é um material de estudos aí para um ano. Para um longo tempo. Para um né? longo tempo, sabe? Ô, Jário, o Palminha fala da seguinte forma: Marcelo, só a docilidade nos faculta o ensejo de participar e servir sem impor condições, aceitando os encaminhamentos da vida como eles nos chegam, traduzindo-os por benditas oportunidades de reajustamento e crescimento para nós e para os outros. Então, a docilidade também diante da adversidade é muito importante, né, Jário? Justamente. A capacidade de aceitação, né? Capacidade de aceitação. Marcelo, a responsabilidade, o trabalho fraterno, a amizade, o esclarecimento e a docilidade, em minha modesta visão, são os itens decisivos para se ter o sucesso. Nesses empreendimentos, né? Verdade. E são itens assim muito importantes mesmo que nós. Agora, vamos voltar novamente à questão da neurolinguística, né? Sim. Nós só vamos chegar a esses pontos através, né, de uma releitura de nós mesmos, né? E dentro dessa releitura nós começarmos a mudar esta linguagem neurológica, ou seja, essa linguagem velha, antiquada, pequena, que nós já estamos trazendo aí, né, nessa somatória de experiências aí nos milênios, né? Ô, Jário, mas é complicada essa releitura de nós mesmos, Jário. É difícil demais isso, porque, veja bem, para eu fazer uma releitura de mim, eu tenho que ter, primeiro, a humildade. Humildade. Nós estamos sempre querendo colocar acima de todos. Como que eu vou fazer uma releitura se eu me considero a bam? Tá me entendendo? Uhum. A releitura que eu entendo é eu fazer uma introspecção, e nessa introspecção eu me conhecer, que é difícil a gente se conhecer, né? Uhum. Eu me conhecer e ver os pontos que eu preciso atuar para essa releitura. Vamos lá. A partir do momento que eu reconheço este ponto, aí fica fácil. Uhum. Fica mais fácil, Uhum. né? Mas a partir do momento em que eu me justifico o tempo todo, eu não vou conseguir.
para que se faça essa releitura, né, ela vai avançar dia a dia, é necessário que nós venhamos a imprimir em nossa linguagem, né, nessa linguagem que nós estamos falando, neurológica, caracteres novos, não é? Uhum. Até mesmo para nos permitir escrever outras palavras e outras Sim. histórias, né? Caracteres novos. E nós só vamos conseguir outras palavras, caracteres novos, na medida em que nós começarmos a imprimir em nossas mentes, não é? Situações renovadas. Por isso, veio aí hoje a nossa sugestão, né, de tomarmos essas dragas diariamente, né? Isso. Dentro desses temas que foram propostos aí. Uhum. E a partir do momento que eu abrir uma página dessa que, né, nos propomos, Uhum. para lermos umas 4 vezes ao dia, Uhum. eu tenho que reconhecer que aquela página é para mim. Ah, claro, claro, claro. Aquela página foi você tá, escrita unicamente claro, para mim. você está tentando mudar, você tem que mudar a sua linguagem Isso. neurológica. Não tem como você mudar a dos outros. Mas se eu não me reconhecer ali na página, Aham. aí o trabalho fica O improfito, trabalho vai não é? ficar Não vai dar certo. justamente. Eu tenho que abrir aquela página e me reconhecer lá dentro. Aham. E ter em mente que aquela página foi escrita para mim, Para mim. né? É. O Palminhas ainda fala com o Marcelo. Estes itens, Marcelo, a responsabilidade, o trabalho fraterno, a amizade, o esclarecimento e a docilidade, permitem ao trabalhador modular a sua participação em nossas caravanas. Aliás, amigo, por aqui não há privilégios, e muito menos privilegiados. Prevalece pura e simplesmente a sintonia. Irmão Palminha, porventura, sob sua ótica, existem mais irmãos participantes ou não participantes? Marcelo pergunta, né? O Palminha responde para o Marcelo. Você é testemunha do elevado número de colaboradores que para cá afluem constantemente. Nós não somos o único local e nem o maior. Muito ao contrário. Nossa colônia é uma das mais acanhadas entre as que participam. Até mesmo por se encontrar incrustada em um meio a essa região ainda muito densa, requerendo bastante vigilância e empenho de todos. As outras, todas elas também têm os seus próprios programas de intercâmbio. Posso garantir-lhe que o volume de irmãos participantes é muito maior. Nós é que muitas vezes somos levados pelo aguaceiro do pessimismo e nos esquecemos de ver e sentir o lado positivo das coisas. A dedicação de almas abnegadas garante assim o sempre crescente nível de formação de novos trabalhadores. Esse aguaceiro, né, de pessimismo, ele é o responsável por muitos acontecimentos nefastos nas nossas vidas, né? A questão das pessoas não acreditarem, né? Um dos grandes problemas é que as pessoas se auto-inviabilizam, não é? Na medida em que, né, o que ele diz aí, esse aguaceiro do pessimismo, ele passa, né, pelos nossos corações, pelas nossas atitudes e inviabiliza, né, um avanço nosso em todas as direções. Por quê? Porque nós não nos colocamos no sentido da autoconfiança. Sim. Muito mais pelo contrário. Nós estamos sempre nos colocando na rota das impossibilidades. Sim. Né? Mas isso não é possível, não pode, não deve, não consigo. Né? Quer dizer, tudo isso inviabiliza projetos maravilhosos em nossas vidas. Não é? Eu, dentro desse esforço que sempre faço na mudança dessa linguagem neurológica, uma das coisas que eu penso assim, às vezes quando as coisas estão ruins para o meu lado, não estão caminhando direitinho, né? Eu sempre penso assim, tudo passa. Isso. E eu vou superar isso. Não é? Na medida em que eu penso que tudo passa e que eu vou superar isso, não é? Eu gosto muito de pensar comigo assim, eu sou capaz. Isso. Sabe? Né? Eu penso até mesmo desta forma pausada, eu sou
capaz. Por quê? No momento em que eu coloco para mim que eu sou capaz, eu estou viabilizando as ferramentas da minha capacidade, não é? E, gente, né, nós temos que ser seres das possibilidades. Nós não podemos ser seres das impossibilidades, não é? Porque são as possibilidades, é o acreditar, o confiar nas possibilidades é que nos encaminham ao sucesso, não é? Em todas as direções, não é? Se você pensa em comprar um carro, ele só é viável na medida em que você acha que você é capaz, não é? Pode demorar, pode encontrar empecilhos pela frente, mas você é capaz. Se você pensa em comprar uma casa, em ter a sua morada, enquanto você ver isso pelo viés da impossibilidade, né, vai ser sempre impossível. Agora, quando você começa a perceber que você é capaz, que tudo é possível e que você consegue chegar aos seus objetivos, tudo muda. Não é? Porque as coisas lá fora mudaram? Não, porque você mudou. Não é? E a confiança remove montanhas. É, né? Aquela fábula do sapinho, você já ouviu falar, Jair? Não. Ia ter uma corrida de sapos. Então, estavam vários sapos assistindo a corrida e vários sapos participando da corrida. E, ao longo do caminho, vários sapos foram desistindo. Porque a plateia gritava, ele não vai conseguir, ele é muito pequeno, ele é muito fraco, e aquela coisa toda. Isso. E os sapinhos foram ficando no meio do caminho diante disso tudo. Né? Desse aguaceiro de pessimismo. Esse aguaceiro de pessimismo. Isso. Aí um sapinho corria, não estava nem aí. Aí chegou lá na frente o juiz. Ele teve a vitória e o juiz perguntou, mas como? Se os outros desistiram e você, por que você não desistiu? Aí ele virou, porque eu sou surdo. Eu sou surdo. Ele não deu ouvido ao que o pessoal estava falando. Não tinha como, né? E ganhou. Justamente. Por não dar ouvidos, ele acreditou até o final. Né? Acreditou na vitória dele. Justamente. Porque o pessimismo vai estar te rodeando ali o tempo todo, infelizmente, né? E aí, mesmo, Jair, desculpe. E mesmo o não nos acreditarmos em nós mesmos. Isso. E aí vamos colocar mais uma questão, né? O importante não é aquilo que as pessoas pensam de você, né? Mas o importante é aquilo que você pensa de você. Isso mesmo. E aquilo que você constrói, né? De otimismo, né? Na sua direção. Isso mesmo. Não é? O que você espera de você mesmo. Justamente. Quando Jesus diz assim, né? A tua fé te salvou. Isso, não é? Isso Quer mesmo. dizer, a bem da verdade, não foi a fé dos outros, né? Não é verdade. A tua. Né? Quando Jesus chega para o cego, né? De lá de Jericó e diz a ele assim, né? Que queres que eu te faça? Né? Que queres? Por quê? Não adiantava Jesus fazer por ele, né, alguma coisa que ele nem tinha planejado, não é? Isso e aí mesmo. O cego diz assim, que eu veja. E Jesus diz assim, como tu credes, assim seja feito. É isso mesmo. Não é? Jara, vamos ter que encerrar agora. Vamos agradecer a vocês, ouvintes, que nos deram essa oportunidade de entrar em seu lar, entrar no seu local de trabalho. Que Jesus os abençoe cada vez mais, iluminando a vida de todos vocês. Uma boa tarde para você, Jair. Uma boa tarde, Sônia. Um beijo ao coração de todos.